de extensão já está gravando, tá? E aí, antes de passar para a Mônica, eu queria só falar desse formato de nós três. Eu não vou poder mais falar no chat, tá, gente? Então, eu peço que Betânia vai tentar entrar depois, e quando ela entrar, ela responde a quem estiver fazendo perguntas. Mas como a gente combinou em sala, quem tiver perguntas para fazer, mande para algum colega, faça anotação, inclua isso no relatório, mas a gente não tem como fazer da mesa redonda um momento de sala de aula, como a gente já vem fazendo. Eu queria, mais uma vez, agradecer as presenças de todos e todas e todos. Eu sou Jucine Carvalho, do Centro de Educação, professora Maria Betânia, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, professora Mônica, que está online. Vocês vão vê-la daqui a pouquinho, porque eu vou projetar lá, né? Não vou ficar projetando aqui só a apresentação. Mas eu queria falar desse trio, né, que está aqui com vocês, para falar sobre atividades curriculares de extensão, pensando nas experiências docentes e discentes, e também dos desafios que são pensar a extensão na formação de professores. Então, eu consegui a proeza de convencer minhas colegas do campus Arapiraca e do campus Sertão da UFAL, para cada uma trazer essa perspectiva local, né, de como tem sido a formação, considerando as atividades curriculares de extensão. Isso é muito importante, porque são os 3 cursos de pedagogia que a UFAL tem ofertado nas 3 cidades, Maceió, Delmiro Gouveia, né, e Arapiraca. Então, cada uma de nós vai trazer um pouco da sua percepção sobre como tem sido esses desafios e essas experiências das ACS. Para quem é meu aluno ou aluna, já sabe muito, porque eu venho falando sobre isso o tempo inteiro nas aulas, mas vou trazer também algumas reflexões que eu fiz a partir dessa mesa. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar a professora Mônica, e ela vai dar continuidade com a apresentação dela, tá? Eu vou interromper a minha e vou trazer a dela aqui rapidamente, para que vocês consigam ter minimamente condições de acompanhar a fala dela. Deixa eu só encontrar a apresentação dela, que eu já me perdi aqui em tantas outras, que eu estou abrindo e fechando. Professora Mônica Santos é do Campus Sertão. Eu queria que ela mesma se apresentasse, falasse um pouquinho dela, porque nessa confusão toda, eu juro que eu não tive condições de abrir currículo para fazer uma apresentação decente, né? Mas eu tenho certeza que ela vai poder fazê-la sem problema nenhum, e aí ela vai trazer os aspectos que mais são interessantes do ponto de vista da sua, vamos dizer assim, da sua percepção sobre os processos. Antes de colocar a apresentação, Mônica vai ficar em evidência, e só depois a gente volta para a exposição dela, tá? Mônica, a palavra é sua. Ah, ótimo. Vocês me ouvem bem? Ah, que bom. Então, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite feito pela professora Jucinei para estar com vocês nesse momento, né? Eu me senti desafiada, né? Geralmente eu falo sobre outros temas, outros assuntos, e hoje vamos falar sobre a extensão, né? E eu gostei bastante do desafio, né? Espero corresponder a esse momento, às expectativas desse momento. Eu agradeço também a permissão para estar com vocês de modo remoto, porque eu passei mal de ontem para hoje, tive que ir na UPA, quase não vinha, quase não conseguia chegar em Maceió, mas cheguei muito mal. Passei todo o processo da viagem, vomitando, enfim. Acabei de tomar um remedinho, estou medicada, espero poder aguentar, né, todo esse tempo da live. Qualquer coisa, se vier ânsia de vômito, eu peço licença, corro para vomitar e retorno para a live, tá bom? E é isso, né? A vida de professor tem dessas coisas, tem dessas surpresas. O importante é que a gente assumiu o compromisso e está tentando, né, se fazer presente da melhor maneira possível.
Eu sou, né, professora do Campus Sertão, como já foi dito pela Jucinei, estou lá desde a criação do campus. Atualmente coordeno o NUDES, que é o Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa sobre Diversidade e Educação no Sertão Alagoano, que esse ano está desenvolvendo, né, realizando o seu primeiro seminário internacional, já no próximo mês. Depois eu mando o link de inscrição. Vi que temos alguns alunos do campus aqui na sala remota, já mandaram um aceno para mim, agradeço a presença, e também coordeno o GENI, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero, Igualdade e Reprodução Social. No momento, eu vou ficar com essas duas coisas, né? E o fato de que aos 50 anos eu virei capoeirista, então, para onde eu vou, eu levo a capoeira, porque estou muito apaixonada pela capoeira. E, já que estamos falando de extensão, no próximo semestre nós teremos um projeto de extensão, né, de capoeira para a comunidade acadêmica. E assim eu me apresento, né, novamente agradecendo esse espaço remoto que, pelo uso da tecnologia, que às vezes nos distancia, mas também nos aproxima, né? E já posso dar início à minha fala, à Sim, apresentação? Então, vamos lá. Como eu falei no início, né, me senti bastante desafiada para falar sobre esse tema, e a extensão, embora eu não seja uma pesquisadora da área da extensão, mas eu sou uma praticante de extensão, né, projetos de extensão, desde que cheguei na UFAL, né, fui a primeira coordenadora da comissão de extensão do campus. Então, iniciei os trabalhos de extensão. Também coordenei um programa de extensão, e contribuí na criação de outros dois. Então, eu tenho desenvolvido ações de extensão desde que cheguei na universidade, e é um espaço onde eu me sinto bem, né? Onde eu consigo pôr em prática o compromisso assumido no ato do concurso. E dito isto, né, eu quero começar conversando com vocês sobre, né, as ACEs, né, as atividades curriculares de extensão. Quando eu falo da extensão, lato sensu, né, inclui as ACEs, mas se trata de algo mais amplo, né? Na nossa mesa, eu vou iniciar falando das ACEs, dessa forma estrito sensu, e depois eu quero voltar à discussão para a extensão de uma forma ampla, né, a partir dessa minha experiência desde 2010, né, até os dias atuais. Então, né, o que é essa ACE? Eu andei buscando em alguns sites de outras universidades para verificar um pouco, né, como as outras universidades estão pensando essas atividades curriculares de extensão, para a gente ter um pouco essa experiência, né, do outro. Sair um pouco, né, desse espaço de pensar só o eu e buscar, né, refletir um pouco essa relação com o outro. E aí eu verifiquei que nessas outras universidades nós temos experiências um pouco distintas da nossa. E é óbvio, né? Cada universidade faz o uso do seu princípio básico, que é o da autonomia. Mas eu quero refletir um pouco, né, sobre essas experiências um pouco distintas, né? Então, eu vi que as ACEs são vistas, em algum momento, como a disciplina diferenciada, né, do currículo do curso, são vistas também como um componente curricular voltado à extensão, mas dentro de uma disciplina, e são vistas como um componente curricular dos PPCs. Então, eu pude perceber, nesse breve apanhado que eu fiz, né, só resgatando, eu não tive tempo de olhar todas as universidades, né, do país, eu me foquei em experiências, né, mais distantes de nós,
e também uma experiência mais próxima, né? Eu só trago 3 na minha apresentação, mas eu verifiquei em torno de 10, 12 experiências, além da nossa. E, de um modo geral, se destacou essas 3 percepções sobre o que é a CE. Né? Eu verifiquei que, desse apanhado que eu fiz, de todas as universidades que eu pude investigar, se destacam essas 3 perspectivas, né? A ACE enquanto uma disciplina diferenciada, né? Então, uma disciplina à parte do currículo, do curso, né? Que tem lá sua matriz de referência, né? Seu rol de disciplinas, dentre elas, destaca-se uma disciplina diferenciada, que é a ACE. E também vista como um componente voltado à extensão. Então, as disciplinas do curso, né, de determinados cursos, né, dos cursos que eu observei, obviamente, essas disciplinas terão, né, esse componente curricular. Então, a ACE entra dentro de uma disciplina. A ACE não é uma disciplina, mas é um componente que vai fazer parte de uma disciplina. E lá na frente a gente vai ver melhor como isso se expressa, né, se materializa. E, por último, a ACE como um componente curricular. Então, é mais amplo que uma só disciplina ou que um componente dentro de uma disciplina, né? Uma visão mais ampla. E a UFAL se encaixa em uma dessas 3 percepções, né? Como a gente vai ver. Mas, antes disso, né, eu busquei a normatização a partir da resolução do Conselho Nacional de Educação sobre o que né, o que são essas diretrizes, né, para a extensão do ensino superior. E, veja, eu estou dialogando com esses 2 aspectos, a extensão no seu sentido lato, né, mais amplo, e a extensão em seu aspecto estrito, a partir das ACS. E aí eu pude perceber, né, que a normatização nos diz que a extensão ela pode acontecer na forma de componentes curriculares para os cursos, considerando seus aspectos, né, em seus aspectos, a formação dos estudantes. Então, esse é o foco. Quando se trata de extensão voltada a essa estreita relação, né, com o ensino, com o currículo do curso, essa curricularização da extensão, o foco é a formação dos estudantes. Agora, claro, adaptado, né, previsto nos documentos normativos de cada instituição, portanto, adaptados a esses documentos em respeito à autonomia universitária, mas tendo como foco a formação dos estudantes e o que se espera desse estudante, né, que deixa a universidade, o que se espera desse egresso, o que se propõe para esse estudante. Então, com base nessa normatização, eu quero propor, então, análise dessas experiências, né, o que eu estou chamando aqui de outras experiências. Então, eu peguei a UPE, né, a Universidade de Pernambuco, que é vizinha aqui, nossa, né, porque eu peguei, como eu falei, né, eu busquei exemplos dentro daqueles 3 destaques que eu fiz anteriormente, né, aquilo que mais se destacou dentre as universidades que eu busquei observar. E na UPE, como é que eles percebem, né, a ACE? Então, primeiro eles vão dizer que o planejamento das atividades de extensão vinculadas ao currículo, né, portanto, as atividades curriculares de extensão, devem ocorrer na forma de atividade, né, curricular e ou disciplina de extensão. Então, nós temos aqui na UPE 2 formatos, né? O formato da ACE, que é
a atividade curricular de extensão como nós conhecemos, na UFAL, e o formato da disciplina curricular de extensão. Olha só, né? Como que a gente consegue aprender esses dois formatos, né? Nós verificamos aqui, né, que nós temos, de um lado, a extensão acontecendo enquanto uma atividade, né, uma atividade de extensão não necessariamente vinculada a uma disciplina, de forma orgânica, como nós temos na UFAL, né, mas uma atividade que pode ser vinculada a posteriori, inclusive. E também a extensão acontecendo por dentro de uma disciplina, né? E nos dois formatos, o estudante deve ser o protagonista dessa ação. O professor responsável deve atuar como um orientador. Então, o estudante, inclusive, pode ser o propositor da disciplina, da ação de extensão da disciplina, né? Ou enquanto a atividade, né? Porque ele deve ser o protagonista dessa ação de extensão, quando vinculada ao ensino, aos cursos de graduação. E o professor, ele tem que ser apenas um orientador, né, nesses dois formatos. Aí eu busquei também a experiência da UFAC. Deixa eu só voltar, tá? O PE é a Universidade de Pernambuco, e o UFAC é a Universidade Federal do Acre, tá? Então, peguei uma experiência aqui do nosso lado, no Nordeste, peguei uma experiência lá em cima, no Norte, bem distante, né? No Acre, e aí, eles, nos documentos normativos, eles vão dizer que entende-se por ação curricular de extensão, né? Aqui nós chamamos, na UFAL, nós denominamos ACE, lá eles denominam ACEX. Então, eles entendem as ACEs como um conjunto de atividades planejadas e ou desenvolvidas juntamente com a comunidade externa. Veja, lá na UP, o protagonista é o estudante, inclusive, né, sendo propositor da ação de extensão. E na UFAC, já há uma abertura. Essa proposição da ação de extensão deve envolver a comunidade externa. E, nesse sentido, né, tem como objetivo desenvolver habilidades e competências previstas no currículo, né? Há uma previsão nos PPCs de curso, portanto, não é algo que seja proposto pela comunidade externa, mas sem uma vinculação, sem uma interlocução com os PPCs, porque a comunidade propõe a partir do que já está previsto nos PPCs. E também, nesse caso, os estudantes são os protagonistas na organização e execução, tá? Das ACS. Eu estou frisando muito bem isso, estou batendo muito nessa tecla, porque eu quero que vocês possam comparar isso com a experiência do Campus do Sertão, tá? Eu não posso falar por toda a universidade, aqui eu vou falar apenas pelo Campus do Sertão. E aí, nós vamos para a experiência da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, peguei uma experiência no Nordeste, uma lá no Norte e outra lá no Sul. Embora eu tenha, né, analisado a normatização de praticamente 12 universidades. Eu trouxe aqui para a apresentação apenas 3, porque essas 3 são emblemáticas em relação às demais que eu observei, tá bom? E aí, lá eles têm, inclusive, um portal da curricularização da extensão, onde eles dialogam com a comunidade externa, né, por meio da extensão. E nesse portal, eles colocam lá as perguntas mais comuns que surgem da comunidade, colocam as respostas, colocam orientações sobre como deve ser essa relação com a comunidade, e colocam os documentos normativos e as propostas, né, que vão surgindo.
Eu achei bastante interessante esse portal. E aí eles vão dizer que a extensão, ela deve compreender 10% da carga horária total dos cursos. E não é recomendável que a carga horária seja aumentada. Eu quero frisar isso também, porque lá no final eu quero falar um pouco sobre a experiência da extensão com o SIGA, e esse dado chamou bastante atenção, né? Eles, lá no portal deles, tem diversas questões com respostas, mas eu pincelei apenas essas. E aí, né, eles também vão dizer que as ações de extensão, elas são incorporadas a algumas disciplinas, não todas, a algumas. E eu fiquei curiosa, né, sobre que disciplinas seriam essas. E nesse portal eles explicam, né, quais disciplinas e como elas devem ser organizadas, né, e elas devem ser registradas, né, no SIGPEX, que é o equivalente deles lá, o nosso SIGA, com critérios pré-estabelecidos nos PPCs. Vejam, nas 3 experiências que eu trouxe, os critérios para o desenvolvimento da extensão estão estabelecidos nos PPCs dos cursos. Até porque, como eu mostrei lá no início, é uma normatização nacional, né, que é uma resolução do Conselho Nacional da Educação que determina isso. Então, todas as universidades estão estabelecendo seus critérios nos PPCs. Então, estão atendendo à normativa. Mas de que forma que estão atendendo a normativa é onde entra a questão dos formatos. Cada universidade está apresentando um formato diferenciado, mesmo quando esse formato é similar, né? Quando se trata de disciplinas constituídas no modelo que nós apresentamos na universidade, tá? Volta um pouquinho a apresentação. Nesse sentido, nós observamos, né, que esse formato é muito vasto, é muito variado, mesmo cumprindo a normativa, né, de que são os PPCs que vão ordenar, regulamentar a execução dessas ACEs, elas estão sendo aplicadas, né, das formas mais variadas possíveis, seja sendo proposta por estudantes, sendo proposta pela comunidade externa, sendo proposta pelos professores, mas nesses 3 casos que eu trouxe, né, que eu pincelei, frisa-se bastante que os estudantes devem ser os protagonistas da ação e os professores deverão ter o papel de orientadores, de acompanhar o processo, né, que deva ser desenvolvido pelos estudantes. E vocês vão entender já já porque eu estou batendo tanto nessa tecla, porque se trata, inclusive, de uma crítica a mim, a forma como eu tenho desenvolvido, né, as ACEs no Campo Sertão. Então, pode passar, por favor. Aí a gente chega, né, à experiência da UFAL Sertão, tá? E aqui, né, frise-se bem, eu estou tratando, né, meu lugar de fala é o curso de pedagogia, embora eu seja professora das licenciaturas que temos no Campo Sertão, ainda estou focando no curso de pedagogia, que é onde eu tenho desenvolvido de forma efetiva essas ACEs, tá? Então, no Campo Sertão, de que forma que nós estamos desenvolvendo? Eu preciso também evidenciar que eu fiz parte do NDE logo no início, quando essa discussão sobre a curricularização da extensão estava se iniciando no campus, né? E aí eu propus à época que nós organizássemos no curso um programa de extensão do curso de pedagogia. A minha proposta não passou, tá? Não, eu fui voto vencido.
Então, nós acabamos desenvolvendo tal qual foi proposto pela PROEX, tá? Não com um programa próprio do Campus Sertão. E, nesse sentido, nós acabamos desenvolvendo as nossas ACEs, né, como disciplinas específicas, que substituíram os projetos integradores, né? Os alunos da casa que têm um pouco mais de tempo vão se lembrar que nós tínhamos as disciplinas projetos integradores, né, no Campus Sertão. Essas disciplinas todas foram transformadas em ACS. E essas disciplinas viraram, né, esse espaço em que a extensão se curriculariza, em que a extensão se vincula ao currículo dos cursos. No caso da pedagogia, nós não chegamos a criar uma comissão responsável para conduzir, né, as ações de extensão curricularizadas. Apenas criamos as disciplinas, né, transformamos projetos integradores em ACS, com emendas próprias, né, vinculadas ao PPC do curso, e essas disciplinas, cada professor tem tido autonomia, né, e liberdade para organizar sua proposta de extensão a partir da experiência que ele já desenvolve, das pesquisas que ele já realiza, a partir das suas atividades, né? Os professores só precisam prestar contas ao curso em 2 momentos. No momento em que elabora o plano da disciplina, e aí o professor... Eu descobri recentemente que eu sou a única professora que faz isso o tempo inteiro, né? Toda disciplina de ACE, eu envio para o colegiado do curso, planejamento, né? Eu descobri que alguns professores concluíram suas disciplinas e o plano nunca foi apresentado ao colegiado de curso, e nessas disciplinas, contanto que se respeite a ementa, né, você pode trabalhar de forma variada as atividades de extensão. Porém, no nosso caso, diferente da UP, nós não temos aqueles 2 formatos. Diferente lá do Acre, nós não temos a participação da comunidade externa na proposição, pelo menos a partir do que eu pude observar, do que os meus colegas têm realizado e do que eu própria tenho realizado, tá? E aí vem uma crítica a mim, a forma como eu venho desenvolvendo, porque, né, eu estou perdendo essa chance de envolver a comunidade externa na proposição, na elaboração, junto comigo, do plano de ensino dessa disciplina. E também, diferente de Santa Catarina, nós não temos realizado essas atividades a partir desse olhar mais ampliado, né, sobre a extensão. Já estão me avisando aqui que meu tempo está acabando, deixa só eu apresentar, então, o que eu tenho, o que eu realizei até agora. Então, das vezes em que eu assumi essa disciplina no Campo Sertão, nós desenvolvemos, né, diversos projetos, eu trouxe alguns aqui, né, um projeto que tratava do perfil docente, das práticas de ensino, e resultou numa revista online, o projeto que tratou da avaliação inclusiva, e resultou num podcast no Spotify. Esse da avaliação inclusiva se desdobrou em um outro sobre o TEA, né, transtorno do espectro autista, e gerou duas experiências sobre isso. Então, um primeiro podcast que tratou das normativas e o segundo podcast que buscou ouvir a escola. Um outro projeto que tratou da representação social do negro no livro didático, e um outro que tratou das relações étnico-raciais na educação básica, que resultou em um livro, né, que eu pedi para a comissão
mostrar para vocês, né, exibir para vocês. Esse livro, ele coroa uma experiência de quase 10 anos, né, com essa proposta de discutir relações étnico-raciais na educação básica. E vocês podem ver, né, que os temas aqui são variados. São temas, né, que vão desde a discussão sobre a profissão docente, discussão sobre avaliação inclusiva, sobre o TEA, sobre negritude, sobre relações étnico-raciais, porque eu foco, né, no desenvolvimento de ações de extensão a partir do meu campo, né, de pesquisa, a partir do meu campo de atuação. Se você for observar os projetos desenvolvidos pelos meus colegas no Campus Sertão, no curso de pedagogia, vocês vão verificar que são atividades muito distintas da minha. E, na maior parte dos casos, se tratam de eventos de extensão. Então, aí eu entro nas considerações finais, né, em que eu gostaria de fazer uma análise crítica, né, sobre as ACEs no Campus Sertão. Embora, né, a extensão esteja vinculada ao currículo e, obrigatoriamente, todos os estudantes precisam passar pela extensão, coisa que antes, né, não era assim, nem todos conseguiam passar por essa experiência, porque a extensão nem sempre era ofertada por todos os professores. Então, eu considero um avanço o fato de que, com a curricularização da extensão, todos os nossos discentes, né, passam por essa experiência. Por outro lado, ao mesmo tempo que é um avanço, acentuou um fato que permanece: a extensão ainda é o primo pobre. Nós não tínhamos recursos para fazer extensão, né? Eu faço extensão no campus desde 2010 e nós não tínhamos recursos. Eu já coloquei dinheiro do bolso diversas vezes e nós continuamos sem recurso. Esse livro, né, que nós produzimos, essas revistas, esses podcasts, nós não contamos com nenhum centavo da universidade, saiu dos nossos bolsos. Então, permanece sendo primo pobre. E a participação da comunidade externa no planejamento e desenvolvimento das ações ainda é muito incipiente. E eu falo a partir da minha própria experiência. Eu ainda não tenho esse know-how de envolver a comunidade externa na elaboração, embora a comunidade externa esteja envolvida no desenvolvimento. Mas na elaboração do planejamento, ainda não consegui. Uma outra coisa, né, é o quanto o CIGA nos engessa no desenvolvimento das ações, o quanto o CIGA atropela o processo de desenvolvimento da atividade de extensão, porque nós temos atividades de curto, médio e longo prazo. E, a depender do prazo da atividade de extensão, ele não é compatível com o prazo da disciplina. E, nesse sentido, nós somos obrigados a registrar a finalização de uma experiência que ainda está em andamento. Então, nós temos que, o tempo inteiro, driblar o sistema para dar conta de atender a experiência ampla de extensão e a limitação do tempo do CIGA. E para concluir agora, de fato, né, eu penso que a curricularização da extensão, né, de fato é um avanço, mas ela limitou algo que nós tínhamos nas disciplinas projetos integradores, que era a integração dos componentes curriculares das disciplinas. Eu sou do antigo eixo educação, e no eixo educação, nós organizávamos a proposta da disciplina como extensão. Antes da extensão ser curricularizada, nós já organizávamos como extensão. Sentávamos todos os professores do eixo educação, planejávamos conjuntamente, elaborávamos o projeto para desenvolvermos juntos. E desde que assumimos as
ações curriculares de extensão, isso não mais aconteceu. Cada professor tem feito de forma isolada, cada um a partir da sua experiência, cada um a partir daquilo que deseja fazer, apesar dessa vinculação com o PPC do curso. E eu fecho com essa crítica, né? Nós precisamos resgatar essa integração dos componentes curriculares. As ACEs integraram a extensão ao ensino, mas, por outro lado, né, isolaram os professores em seus nichos, em suas caixinhas, em seus biombos, e não tem havido mais esse diálogo no momento da elaboração do planejamento dessas disciplinas. E assim eu encerro. Desculpa ter passado tanto tempo. Obrigada. Está ouvindo as palmas aqui? Depois eu vou tentar, no final, Mônica e demais que estão aí, colocar a imagem do grupo, né, que está aqui. Vou tentar colocar umas fotos também para vocês verem como é que está a sala, tá? Eu tentei tirar algumas, mas não deu muito certo, não. Mônica, agradecemos muito suas contribuições. Parabéns pelo desafio aceito e a maneira como você colocou, do seu ponto de vista, da sua percepção, como é que as atividades curricularizadas da extensão no Campo Sertão. E foi bom porque você também trouxe também, né, meio que uma análise comparativa com diferentes universidades em estados, né, diferentes. Então, foi muito bom, parabéns. Agora eu vou passar a palavra para a professora Betânia, Maria Betânia Gomes de Brito. Falei certo? Porque eu sempre erro o sobrenome dela. Ela também vai se apresentar, eu não tenho a menor condição de ver currículo de ninguém a uma altura dessa, com tanta atividade ao mesmo tempo fazendo. Ela mesma se apresenta e coloca para a gente como é que ela pensa esse momento de extensão. Eu vou colocar a apresentação dela só depois da apresentação que ela fizer de si mesma, tá bom? E aí, Mônica, eu vou diminuir sua exibição aqui na tela, se você quiser fechar a câmera, pode também, mas fique na sala para a gente ir para o momento de debate, né, que a gente vai ter ainda com o grupo, tá bom? E aí eu passo a palavra para a professora Betânia, também agradecendo muito por ela ter também aceitado esse desafio de fazer esse diálogo aí entre os 3 cursos de pedagogia da UFAL. Boa tarde a todos, a todas, todos. É um prazer imenso estar aqui. Eu penso que o Cinei foi muito feliz em fazer essa escolha e nos colocar aqui para conversar mesmo. Extensão é algo que está sempre em processo, né, de reformulação, de organização, de sistematização. Ela não vem acabada e pronta como uma disciplina, um componente curricular que tem um diferencial, né? Então, nós temos aqui alguns professores que nos acompanham, professores da rede básica, temos... Só estudantes da UFAL. Tem uma monitora que é professora também, coisa boa, né? E temos professores da nossa universidade. Estou vendo a professora Ana Cristina aqui, que é do Campo Sertão, seja muito bem-vinda, querida, validando aqui a fala da professora Mônica, né? Porque são do mesmo campus. Temos ali o professor César também, que é de Pernambuco, que está lá no finalzinho, querido. E temos os nossos estudantes, né? Alguns online, e nós já, assim, agradecendo a todos. E dizendo que eu sou professora, né, do campus de Arapiraca, há 11 anos. Na verdade, eu gosto de dizer assim, quando faltou você colocar da Silva, porque como eu não tenho mais meus pais vivos, então eu carrego sempre eles a partir do meu nome. Então, Silva é sobrenome do meu pai e de todo brasileiro. E esse aí eu não quero nunca perder. Então, é Maria Betânia Gomes da Silva. Né? E, sobretudo, eu carrego uma história de ser também professora da rede básica. Né? Antes de chegar aqui na universidade, eu estive 13 anos na rede básica. Então, eu fui professora da rede municipal do Maceió e da rede estadual de Alagoas.
E, sobretudo, gostaria também de destacar a minha experiência com a extensão, porque eu estou aqui, né? Eu estou aqui porque eu também passei um período na Pró-Reitoria de Extensão durante 4 anos, então todo esse processo de alteração, né, da extensão como atividade fora do currículo para atividade dentro do currículo, foi um processo que nós participamos, né? Eu, professora Joelma, Alex, né? Os TAIs da PROEX, os técnicos da PROEX, os técnicos da PROGRADE, e a pró-reitora de extensão, que era a professora Joelma, e eu como coordenadora de extensão ao lado dela. Então, não foi um processo fácil, né? Porque todo novo ele nos desafia, é um desafio. Isso começa a ser discutido em 2017. Em 2018, nós vamos ter a resolução que coloca essa determinação, como a Mônica já apresentou, é algo que já tinha sido posto no primeiro Plano Nacional de Educação, e vai ser reforçado no segundo Plano Nacional de Educação. Então, os 10% de extensão nos currículos do curso é algo que está previsto em lei, não é uma invenção, não é vamos dizer, uma ideia minha, nem de qualquer professor que gosta de extensão, né? Porque a universidade tem muito isso, colocar as pessoas na caixinha. Professor extensionista é aquele professor, muitas vezes, que não faz pesquisa, é o professor que faz um trabalho que não tem tanto valor. E, na verdade, vocês estão aqui, né, como estudantes da extensão, a maioria que aqui está, para provar para nós o valor da extensão. A extensão é a conexão da universidade com a sociedade. É o lugar de dizer o porquê da universidade existir. Por que a universidade existe? Adianta a gente fazer pesquisa e a sociedade tem uma necessidade de existir, e ela existe por uma demanda da sociedade. E essa demanda inclui ensino, pesquisa, extensão e gestão. Então, esses 4 pilares, eles são fundamentais para o funcionamento da universidade pública. E agora, eu vou entrar, né, mais assim, eu fiz uma escolha, optei por falar, né, do meu campus, que essa talvez era a proposta, e Mônica foi para além, foi muito importante, né, ela ampliou, mas assim, o que é que eu posso dizer do campus de Arapiraca? Eu estou aqui representando os meus pares, meus colegas, muitos que fazem um trabalho de extensão primoroso. A coordenadora de extensão no campus de Arapiraca é a professora Tereza Albuquerque, né? Ela pode até estar acompanhando, se ela não está, depois ela vai ver, né? Mas, assim, dizendo do trabalho que nós tivemos, né? Nós temos um curso com 3.234 horas, dessas 3.234 horas, 10% dessa carga horária está destinada para a extensão. E aí, né, as atividades de extensão na UFAL, experiências da formação de professores. Eu coloquei essas imagens, que são imagens de como, né, a professora Betânia conduz essa extensão. Eu sou uma professora extensionista, porque eu também entendo que a gente tem perfil. Existem professores na universidade que, infelizmente, não têm, né, essa aproximação de estar buscando, de indo para a escola, indo para as ONGs, indo, né, para as organizações de trabalhadores rurais, trabalhadores do campo, né, dos movimentos sociais, né, de todos os movimentos que nós temos no campo e na cidade. Então, existem professores que não têm esse perfil e aí eles não pegam a extensão. Então, nós temos um grupo de professores que são responsáveis pelas ACR no campus de Arapiraca. E aí, né, o Cinei vai dar uma passadinha, eu nem sei se estou acompanhando, vou olhar aqui no meu. Aqui, ó. É só olhar. Aí você acompanha daí. É a minha miopia, viu? Eu não consigo, a professora não consegue ver porque é míope. Bom, então, no campus de Arapiraca, nós temos, né, um programa de extensão. A extensão tem 2 programas, né? Não sei. A resolução de 2018, a 04,
ela define que os cursos terão essa autonomia de organizar e sistematizar as suas atividades curriculares de extensão. Elas poderão ser, né, projetos, eventos, cursos, e esses elementos devem estar ligados a um programa. Então, no campus Arapiraca, nós temos 2 programas. O primeiro programa é esse aqui, Arte, Cultura e Educação em Alagoas, que é um programa incrível. Eu tenho trabalhado em um desses eixos, mas temos aí o Cine Arte Realidade, temos o projeto, são projetos, né? Esses primeiros, projeto Cine Arte Realidade, projeto Luz, Câmara, Contação, esse é da professora Tereza. Nós temos outro projeto, A Escola como Palco, nós temos o projeto Artes Plásticas em Alagoas, nós temos o curso História do Trabalho no Brasil, contada pelo cinema brasileiro, e nós temos o projeto Vamos Viajar, Vivência, Arte e Criação, um mundo de diversão. Acho que eu pulei, não foi, Júlio? Eu vou voltar, tá? Esse foi o segundo programa, eu vou falar do primeiro. O primeiro programa é Temas Atuais em Educação e Praxis Pedagógica. Por quê? Porque nós temos professores que trabalham a partir de uma fundamentação teórica marxista, marxiana. Então, os professores organizaram dentro dos seus campos de estudo. Então, nesse programa, nesse primeiro programa, nós vamos ter ações e estudos sobre temas relevantes para a educação no século XXI, que ofereçam subsídios para uma prática educativa que favoreça a democratização do acesso ao conhecimento, a emancipação humana e a melhoria da qualidade de vida. Serão explorados através de diferentes ACEs, temas como, aí vem, novas tecnologias, promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, diversidade, sustentabilidade, ética profissional, entre outros. Esse é o primeiro programa. Dentro desse primeiro programa, que fala sobre praxis pedagógica, está o evento, porque aí esse primeiro programa vai contemplar os eventos. Nós temos o primeiro evento, que é a Semana de Pedagogia, é uma ação de extensão. Nós temos o segundo evento, que é o Seminário de Estágio, é outra ação de extensão. Nós temos o projeto Práticas de Letramento para a Formação de Alunos Leitores, é outra ACE. Nós temos o projeto Diversidade, Meu Lugar Social, que é esse que eu trabalho. Nós temos o curso Leitura e Produção Multimodal. Nós temos o projeto Ética Profissional do Servidor Público. E nós temos o evento Ciclo de Debates sobre os Significados da Vida no Sistema do Capital. E, por último, o curso Trabalho e Educação, Contribuições de Saberes Pedagógicos para a Formação de Professores dos anos iniciais. Então, esse é o primeiro programa de extensão do campus de Arapiraca. Dentro dele, temos todas essas ACEs. E esse que eu falei anteriormente é o segundo programa. Eu não vou demorar, mas esse programa é mais voltado para a linguagem artística. Então, a professora Tereza, que é especialista, né, na questão das linguagens do campo da arte, ações e estudos que democratizam a vivência da arte, do fazer artístico, através das diversas linguagens artísticas, contribuindo para a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, que é uma das diretrizes do PNE. E aí, dentro desse segundo programa, nós temos aí todas essas outras ações de extensão, que são projetos também. Ó, temos 1, 2, 3, 4, 5 projetos em um curso. No outro, a gente tem eventos, projetos e cursos. Nesse programa aqui, só projetos em um curso. O meu projeto. Como é que funciona o projeto que a professora Betânia oferta, né? Eu já ofertei a terceira vez que eu estou ofertando, né? A partir de 2020, quando começa a pandemia, é que eu entro para esse lugar da professora de ACE, né? Porque antes eu estava aqui no campus AC Simões e eu não ofertava. Quando eu volto para o campus, eu começo a ofertar a ACE. Então, eu trabalhei a primeira vez o projeto, esse mesmo projeto Cine, Arte e Realidade, com um subprojeto. Dentro dele, eu coloquei um segundo projeto, que era voltado para as instaladeiras de fogo. O primeiro projeto que eu trabalhei. Por quê? Como o projeto vai trazer aspectos do campo artístico, da cena artística ou da linguagem artística no agreste alagoano, então esses projetos eles vão surgir a partir das necessidades apresentadas pelos estudantes e pelas comunidades.
né? A gente, por exemplo, eu estou agora na terceira oferta, ofertei um que era voltado para as instaladeiras de fumo, e os nossos projetos eles vão acontecer especificamente em 2 semestres. Nós fizemos esse tipo de organização. Então, eu digo assim, não estive durante a elaboração, porque, como eu estava na PROEX, eu acompanhei os PCCs da universidade inteira. Não estive diretamente só com o PPC da pedagogia. Mas, assim, a pedagogia, ela fez um trabalho no campus Arapiraca bem integrado, consistente, né? Então, nós temos, a cada semestre, 4 ACEs sendo ofertadas, porque são 320 horas. Então, por que são 4? Porque as turmas elas não podem ultrapassar a quantidade de 15 estudantes. Às vezes, a gente fica com 18, no máximo 20. A gente oferta 15 para os nossos e mais 5 vagas para outros cursos, né? Porque vocês sabem que a ACE ela não está restrita apenas ao curso, né? É um processo de formação multiprofissional. Então, nós também ofertamos para os demais cursos. Então, assim, no máximo, nós temos 20 estudantes. Então, a ACE, naquela turma ali de 40 estudantes, são 2 professores. Cada um fica com 20. Se só se inscreveram 15 e não vierem estudantes de outros cursos, a gente fica com aqueles 15 estudantes naquele semestre. No próximo semestre, eu continuo, é a etapa 2 do meu projeto. Então, assim, tem sido um trabalho muito gratificante e causado um impacto na formação dos nossos alunos determinante para quando eles retornam para suas escolas, né? E aí a gente vai acompanhar o que eles estão fazendo nessas escolas, se os debates que nós fizemos, se as atividades que nós propomos, se os eventos que eles participaram, eles estão sendo, vamos dizer, percebidos dentro da prática pedagógica desses estudantes. Então, geralmente, esses estudantes que saem de lá e vão para as escolas, eles vão ser os facilitadores para que os outros estejam dentro das escolas deles. Porque a gente precisa muito de escola, não tem como fazer atividade de extensão sem essa conexão. A gente faz atividade de extensão, né? Com a cotação de história dentro das escolas, que é o projeto da professora Tereza. O meu são projetos voltados para a área, né, da diversidade étnico-racial, sexual e de gênero. Então, assim, são projetos que vão estar dialogando diretamente com a formação de professores o tempo inteiro. E fazer isso fora da escola é algo que talvez não impacte pela nossa avaliação como nós queremos. Então, nós optamos por fazer dentro da escola. A gente, às vezes, faz uma atividade com a secretaria, né, com os técnicos, mas, essencialmente, as nossas ações, às vezes, nós tivemos agora o Festival de Cinema. Então, no Festival de Cinema, os nossos alunos fazem atividades de cotação, vão para o festival, participam, né? A gente tem atividade também nas Arapiraquinhas, com a professora Tereza, ela sempre faz as cotações de história aberta ao público, aí chama as escolas trazem os estudantes para participar. E durante a Semana de Pedagogia, a gente faz as atividades dentro do campus. E aí os estudantes da rede básica vêm para a universidade, né? Eu, geralmente, quando eu faço atividade com os estudantes da rede básica, eu opto para que eles venham para a universidade, porque o nosso campus é muito distante, e eles nunca têm oportunidade de visitar esse campus, e é um modo, vamos dizer, uma forma de trabalho para que eles comecem a pensar esse futuro, a pensar também nessa possível, né, entrada deles no campo como futuros estudantes. Então, tem toda uma articulação para que esses estudantes estejam dentro da universidade. Então, o projeto que eu trabalhei, né, trabalhei com as instaladeiras, depois trabalhei um projeto voltado mais para apreciação de filmes, né, análises imagéticas em discussão e debate com filmes, e depois a gente também ampliava o debate no segundo semestre para as outras turmas, para os outros alunos, para os outros cursos, ia para a escola fazer o debate também. Então, a gente fez também uma terceira ACE, que foi no lado de idosos, de velhinhos, em Arapiraca. Então, a gente também foi para lá fazer atividade artística, fazer contação,
né, fazer muita atividade com essas pessoas idosas que durante sua vida inteira também não tiveram esse acesso. Então, foi algo assim muito interessante para mim, coisas que eu nunca tinha feito durante toda a minha vida como professora, a ACE tem proporcionado. Então, eu penso que é algo que dá a condição do professor, às vezes, de se encastelar, sair dessas quatro paredes e ter essa experiência. Então, o objetivo do trabalho, né, é viabilizar essa vivência cultural do público envolvido, desenvolver habilidades relacionadas à apreciação das obras de arte, socializar o acesso aos bens culturais produzidos no Estado, no país e do mundo. Então, geralmente, eu trago, né, eu trabalho muito com eles, esse livro aqui, de Frida Kahlo, que é As Cores da Vida, quando eu estou trabalhando com gênero. A gente vê o filme, lê o livro, e aí vamos fazer a releitura das produções, né, de Frida, aprender um pouco sobre o México, sobre a América Latina, e depois a gente vai levar isso para as escolas. Tá? É o segundo momento da CE. No primeiro semestre da CE, a gente fica o semestre todo estudando, fazendo leituras, debatendo e montando material. E no segundo semestre, a gente vai ou para as escolas, ou para uma ONG, ou para um grupo de mulheres, ou até para uma igreja, onde as pessoas nos chamam, a gente vai lá e faz a discussão. E esses alunos que estão na série são responsáveis por conectar esse público-alvo, né? Assim conosco, porque não é fácil. Tipo, a professora Gorete, ela tem um projeto dela, é Cordel, na escola. É um projeto belíssimo, mas não é fácil. Buscar a escola para a gente trabalhar com literatura de cordel durante o semestre inteiro e com a turma de 20 estudantes, que eles precisam produzir cordéis com essas crianças que estão na rede básica. Então, é um projeto belíssimo e que dá certo, tem algumas falhas, mas a gente procura, né, à medida que vai fazendo e refazendo, nós vamos vendo, né, o que precisa melhorar, o que precisa mudar. Então, tenho trabalhado também com a questão étnico-racial, aí vou mostrar depois para vocês as imagens. Nós trabalhamos com contação, com literatura que esteja numa perspectiva afrocentrada, sempre nessa perspectiva. Por quê? Porque nós percebemos, né, que nos últimos 2 anos, 3 anos, o curso de pedagogia não ofertou a eletiva, que agora não é eletiva, é optativa, né? Que nós temos no currículo de pedagogia, que é relações étnico-raciais. Então, a preocupação nossa é: esses estudantes vão sair da universidade sem esse acúmulo? Não tem condição. Então, a ACE foi esse espaço onde a gente encontrou um modo de trabalhar a discussão étnico-racial com as comunidades. E para que os estudantes também se esforçassem, né, para entender, para compreender e para pensar em atividades pedagógicas dentro dessa perspectiva. Né? Bota os objetivos específicos, né, que a gente define. A metodologia, né, que é o que eu estou falando aqui. A ACE, ela está organizada, pelo menos aqui eu trabalho, em 5 momentos. Primeiro, a gente vai organizar, né, quais são os eixos centrais dessa ACE. A minha é gênero, diversidade e sexualidade. Então, esses são os eixos centrais da discussão. E aí, nós vamos buscar, né, autores que vão nos dar condição de pensar esses temas, né? E aí nós temos muitos, imensos, né? A Bárbara Carini, Cida Bento, né? Livros, geralmente, né? Vamos pensar, voltado para a literatura infantil, e aí são dezenas. Nós temos uma relação de 30 livros que a gente disponibiliza para os estudantes escolherem e ver quais são os livros que eles vão querer trabalhar com as crianças na escola. Então, geralmente, a gente vai pensar nessa fundamentação, porque eles vão ter que elaborar um projeto da atividade que eles vão realizar na escola. É assim que termina o primeiro semestre da CE. Pensar os temas que eles vão abordar, pensar a proposta que eles querem desenvolver, e aí escolher quais são os materiais que eles vão levar para a escola. Pode ser documentário, pode ser filme, literaturas, pode ser também anime. Eles têm essa liberdade de buscar que falem sobre o tema que eles escolheram.
Então, assim, nós passamos o semestre todo fazendo essa seleção. E aí, quando a gente termina o semestre, a atividade final é a elaboração do projeto de intervenção que eles vão fazer na comunidade que eles escolheram. O que é que nós observamos? Nós fazemos também as entrevistas, né, com os professores das escolas, com os estudantes. Quando nós não estamos na escola, qualquer espaço que nós formos, por exemplo, nós, no das instaladeiras, nós fomos entrevistar algumas mulheres instaladoras de fumo de Arapiraca. Então, nós íamos para a comunidade rural, lá nós fazíamos as imagens, entrevistávamos, gravávamos, porque aí tinha as músicas das instaladeiras, os cantos, né? E a gente tinha muitos cantos que nós não conhecíamos, principalmente nossos alunos, que são bem jovens. E os cantos são cantos ancestrais, que eles vêm trazendo, né, ao longo da sua história e até de outras histórias. Então, a gente pega esses cantos, faz a gravação depois, os estudantes vão desenvolver com as crianças. A gente vai trabalhar com esses cantos. Então, leva um tempo também de entrevista, de registro de imagem, né? Porque é uma vivência que a gente vai desenvolver, mas não pode ser algo aleatório, né? Tem que ser algo pensado, planejado e com o consentimento das pessoas que vão estar conosco na próxima etapa, que às vezes não dá certo. A universidade tem um calendário e há um desencontro, e aí, o ano passado, a gente teve esse desencontro também com a escola, não deu certo, como nós queríamos fazer atividade na sala de aula, porque iríamos dividir os alunos e cada um ia pegar uma turma, não deu certo. Eu digo, vamos fazer um seminário, um evento grande aqui no campus, e vocês vão trabalhar com os alunos aqui no auditório. Foi a única forma que a gente encontrou, porque o ano terminou em novembro, como vai terminar agora, né? A gente está tendo uma reforma no campus Arapiraca, vai ter que terminar agora dia 14 de novembro. Então, não dá para ir fazer atividade na escola como a gente planejou. Então, nós trouxemos as turmas para o campus e fizemos atividade no auditório. Aí, dentro da SES, já surge mais uma demanda, um evento. A gente monta o evento, vai para o CIGA, oferta para as professoras da escola, elas trazem as turmas e a gente faz o evento no auditório com as crianças. Aí eu vou colocar um pouco dos fundamentos, né, desse trabalho. O que é que a professora Betânia tem usado como fundamento desse trabalho? Nós trabalhamos sempre, né, numa perspectiva contrária a esse projeto de colonização. Isso tem sido muito difícil com as escolas, porque vocês sabem que a BNCC ela tem alguns elementos que precisam ser desenvolvidos. E o professor não pode deixar de atender essa necessidade. Então, tem que ser algo articulado com o professor, e aí tem que ser professores que já façam essa leitura, que já venham desenvolvendo essas atividades, porque, caso contrário, não dá muito certo quando você quer a intervenção na sala de aula, porque eles dizem que não pode parar, tem uma gama de fatores que dificultam um pouco. Então, assim, a gente precisa de um professor que tenha um olhar, né, minimamente, vamos dizer, flexível, né, um olhar que compreenda a necessidade do seu grupo, do seu aluno, né, da sua escola, né, que não fique, na verdade, o professor querendo cumprir conteúdo, porque isso atrapalha muito se o professor quiser apenas cumprir conteúdo. Então, assim, é uma pedagogia que vem na perspectiva decolonial, e a gente tem que trabalhar antes toda essa apropriação. Às vezes a pessoa pensa assim, a ACE não tem leitura, não tem estudo, a atividade curricular de extensão é só ir da prática e fazer. Não é bem assim. A atividade curricular de extensão é um componente que exige uma articulação teórica muito, vamos dizer, importante, é fundamental, porque você não tem como fazer nenhuma ação dentro da escola sem pensar no que você está fazendo. Teoricamente, isso não pode existir. Ser um professor, querer realizar uma atividade prática dentro da escola sem ter um fundamento. Então, primeiro, a gente precisa pensar nos fundamentos, né? A construção dessa pedagogia, como é que ela acontece. Então, tem alguns livros que são basilares, e a gente vai estar o tempo todo trabalhando com eles, né? A construção da pedagogia socialista, como é que isso acontece.
Pode passar aí. 5 minutos, tá? 5 minutos, vou fechar. Quando a gente vai pensar em Frida Kahlo, geralmente as meninas propõem muitas releituras, e aqui tem alguns resultados do que vai saindo nesse trabalho. Pode passar, Ju. Aí também passo para aquelas vezes, não perco tempo. Também, às vezes, pode passar para o próximo, a gente pensa, vamos dizer assim, de um modo, mas o aluno quer outra coisa. Também tem isso na série, né? A autonomia, que a professora Mônica colocou muito bem, né? Isso a gente deixa muito a desejar. Muitas vezes você já vai com aquele formato pronto, mas no campus de Arapiraca, a gente tem essa liberdade, em parte, de, como são 2 semestres, então você pode reformular. Então, os estudantes podem, né, pedir, por exemplo, uma atividade e depois não dá certo e a gente faz de novo, mas eu monto oficinas ao longo dessa série também. Os estudantes não vão para as escolas, não vão para as comunidades sem que eles tenham experimentado. Então, as primeiras oficinas que eu faço, que a gente faz, é com eles. E aí eu tenho professores parceiros da rede básica, por isso que eu perguntei tanto da rede básica. São os grandes, né, vamos dizer assim, professores mesmo que sabem, né, conduzir esse processo. Os professores que estão na sala de aula, eles é que vão dizer para a gente o que é possível, o que não é, se dá, se não dá. Então, geralmente, eu faço essas parcerias e as professoras, né, a Suzy é uma referência, ela sempre vem fazer oficina com meus alunos, a gente faz oficina na perspectiva, né, pensando na questão étnico-racial, e aí ela tem feito o letramento, né, racial. Isso é um trabalho do doutorado dela, que ela vai desenvolver agora, mas já foi do mestrado, foi da graduação, foi me orientando. Então, ela vem fazendo um trabalho muito forte nesse sentido, e geralmente ela faz as oficinas com os meus alunos da pedagogia, para depois eles fazerem nas escolas que eles irão desenvolver a ser. Aí outra, né, releitura também de uma professora, né, que faz alguns murais, né, a professora afegã, e a gente também fez essa leitura, porque nessa questão da mulher, de gênero, das opressões, né, o que é que tem essa imagem, o que é que essa imagem nos diz. Trabalhar com a criança é muito interessante com essas imagens, as leituras que eles fazem, e depois as releituras que eles fazem também, porque a partir daí eles vão retratar as suas realidades, as suas vivências, as suas experiências, e tem sido muito gratificante. Aí, na semana de pedagogia também, eu aproveito e faço algumas oficinas com os meus alunos, né? E tem sido muito, e surgem muitos TCCs também sobre esses temas, né? Sexualidade, diversidade, né? A questão da erotização na infância, da sexualização na infância. Então, vão surgindo temas, né, a partir dessas oficinas que a gente desenvolve, que a Semana de Pedagogia prepara esses meninos para a CEP, porque eles ficam desesperados sobre o que vão fazer. Então, não é fácil também, é um desafio para a gente e para os nossos estudantes. Aí foi no Lar de Velhinhos, né? Uma das ACS que eu fiz, que eu acho que foi uma das mais bonitas. Até hoje eu vou sempre lá, e quando eu chego lá, eles querem que eu conte histórias, eles querem pintar, eles ficam todos me perguntando assim, o que foi que eu trouxe para eles. Então, é isso que a universidade precisa fazer. A atividade curricular de extensão é essa conexão, essa responsabilidade social que a gente precisa ter, de pessoas que nunca ouviram falar na universidade pública, de pessoas que nunca iriam ter esse acesso se não fosse a partir dessa experiência com a atividade curricular de extensão. Então, para a gente é muito importante a gente chegar nesses lugares e as pessoas entenderem assim, vocês fazem isso na universidade? Eu não sabia que o pedagogo também fazia essas coisas, trabalhava com pessoas idosas, podia fazer esse tipo de intervenção, vocês gostam de contar história?
e a paciência assim, que a gente desenvolve, né, com essas pessoas. Por quê? Porque as minhas alunas que foram desse projeto da terceira idade, né, elas trouxeram um dado para mim: olha, professora, no ano 2030, nós seremos 60 e tantos por cento de idosos no Brasil, quase 70%. Então, com a pesquisa que elas fizeram, viram essa informação, ó, vamos pensar nos idosos. E eu achei excelente, foi um trabalho que surtiu muito efeito, fizemos Natal com eles e tudo. Vou finalizar, considerações finais. Deixa a professora tentar aqui. Falar em ensino de artes e pensar naturalmente em criatividade e imaginação. Pensar em criatividade e imaginação, mas tais conceitos não estão restritos ao universo artístico e podem permear diferentes práticas pedagógicas, né? Então, a gente está falando, né, de inclusão, de diversidade, de gênero, de sexualidade, da questão racial, diversidade étnico-racial também, numa perspectiva artística, né, da leitura de obra de arte, de filmes, né, de literatura. E Vygotsky vai ressaltar que a atividade criativa é extensível a toda a realização humana que cria o novo. Nesse sentido, as atividades artísticas estimulam a criatividade e contribuem para um melhor entendimento sobre o mundo. O protagonismo das pessoas aumentam, elas lidam com emoções, ganham foco e autonomia. As reflexões, análises e estudos que desenvolvemos visam promover uma experiência de reflexão artística que transita entre o modo de estabelecer conexões entre a docência e a formação humana em uma perspectiva transformadora. É isso que a gente pretende, né, com esse programa de extensão, porque é um programa, dentro dele tem 7 ACEs, e uma delas é essa, mas se fosse falar de todas, ia ser a CIP inteira para cada professor da pedagogia vir do Campus Arambraga falar. Então, não tinha como eu falar de todas, eu falei apenas da minha CE, mas tem muitas outras no campus funcionando e que são projetos belíssimos, com a crítica de que falta estrutura, financiamento, transporte. Nós queremos, às vezes, ir para uma comunidade, não tem transporte, é o carro do professor que vai, a pintura é feita com o meu material, a professora Betânia que compra, as tintas é a professora Betânia que compra, a argila, né, para a gente trabalhar com a galinha da Angola, a professora Betânia que compra, e tantas outras coisas. Infelizmente, não está certo, não é o melhor, mas a gente vai buscando o que é possível e fazendo, e talvez, quiçá, daqui a alguns 10 anos, né, eu posso não estar mais aqui, mas os que virão depois farão atividades melhores e com maiores condições. É isso. Obrigada. Oi, gente. Oi, gente, boa tarde. Eu dei permissão, né, para as professoras convidadas ficarem mais tempo que eu. Vocês já estão cansadas e cansados de mim. Mas quem está assistindo, que não é meu aluno ou minha aluna, sejam bem-vindos. Obrigada pelo compromisso com o debate sobre extensão, a convite das professoras Betânia e a professora Mônica. Agradecer, Betânia, minha amiga Beta, por todas as suas contribuições, memórias lindas, fotos lindas. Já vão fazer parte do seu memorial de titular daqui a pouco, porque a gente tem realmente que resgatar essas memórias. Eu estou um pouco preocupada com o tempo, porque 4 horas eu tenho que estar lá no auditório do CEDU para uma atividade sobre ENAD, na pedagogia. Então, eu não vou me alongar. Eu sou professora do Centro de Educação da UFAL, sou pedagoga, sou apaixonada por extensão, gosto muito da possibilidade da gente transformar o campo do ensino. Então, eu acho que essa mesa cumpre esse objetivo da gente pensar para além da sala de aula, e tanto a Betânia quanto a Mônica já contribuíram muito com as suas experiências, né? Vou falar um pouquinho do ponto de vista da parte que me cabe nesse território, que é falar as atividades curriculares de extensão na pedagogia do Centro de Educação da UFAL. Essas atividades foram curricularizadas a partir também da normativa da UFAL, mas no curso de pedagogia a partir do ano 2019. Então, só os estudantes que adentraram a partir de 2020 que tiveram, então, as ACS formalmente inseridas na oferta acadêmica, né?
Então, eu vou falar também sobre as experiências extensionistas nas unidades acadêmicas e entre docentes, que são bem diferentes. Tanto Mônica quanto Betânia resgataram isso, né? A dificuldade da gente ter a importância de conseguir convencer mais professores e mais estudantes que extensão é tão importante, tão séria e tão interessante do ponto de vista formativo do que o eixo de pesquisa e extensão, né? As experiências, extensão não, de ensino, as experiências extensionistas entre os discentes, porque isso também transforma o fazer extensionista na graduação, né? As interfaces que existem entre ensino, extensão, pesquisa e gestão, que eu vou falar um pouquinho, e das possibilidades e desafios frente às relações entre teorias e práticas, porque não é só pensar o campo teórico, não, né? As vivências e experiências práticas que a gente tem a partir das OCS também são bem desafiadoras e temos várias possibilidades aí, né? Então, eu vou começar falando dessas interfaces entre ensino, extensão, pesquisa e gestão. Eu coloquei o eixo de gestão como parte do tripé, ensino, extensão e pesquisa, porque quando a gente pensa na atividade extensionista, a gente não pode esquecer que a gente precisa administrar uma série de dados, de informações, de tempos, de organização, porque vai exigir também desenvolvimento das habilidades, das competências no campo da gestão, né? Apesar de ser muito burocrático, vocês estão vendo que eu estou o tempo inteiro fazendo anotações, tirando foto, registrando, mandando retorno para quem está pedindo pelo WhatsApp, porque isso é do campo da gestão. Não tem jeito para um professor extensionista pensar só que ele vai fazer lá a sua atividade teórica e depois a atividade prática, sem se responsabilizar por esse fardo burocrático que existe na nossa vida dentro da universidade, né? Eu digo fardo no bom sentido, tá, gente? É fardo porque é pesado, né? E é fardo porque é necessário. Toda atividade de gestão, ela é parte de uma burocracia que existe e que a gente tem que assumir, e é uma forma de aprender também, né? Então, toda vez que vocês estão na organização de eventos, as meninas que estão como monitoras, todo mundo aqui passa por alguma ação de gestão e nem se dá conta, às vezes, de que isso é gestão, né? E é incrível como a gente tem tido muita atividade dentro da formação em pedagogia que envolve o campo da gestão e a gente nem se dá conta disso. Então, eu estou aqui colocando como uma coisa para a gente refletir quando a gente pensa em extensão. Porque gestão de tempo, gestão de recursos, gestão de pessoas, tudo, gestão tecnológica, né? Tudo isso faz parte da extensão também. O ensino, propriamente dito, ele nunca teve o campo da gestão, desculpa, o campo da extensão como uma possibilidade formativa, né? A gente sempre teve essa cisão entre ensinar, pesquisar e fazer extensão, né? Sempre o eixo, o tripé na universidade, sempre foi cada um, como a Mônica colocou, né? Cada professor no seu quadrado fazendo as suas coisas, fazendo extensão se quiser, fazendo pesquisa se quiser, e ensinando o tempo inteiro, porque talvez dos 3 eixos, o eixo de ensino é o eixo mais cobrado de nós, por conta da carga horária de trabalho, de semanal, né? Que a gente faz a oferta, que a gente vai se responsabilizar por determinadas disciplinas. Então, quando a extensão chega na oferta de um curso, na proposta pedagógica de um curso, isso aconteceu com todos os cursos da UFAL, não só pedagogia, né? Isso transformou, de certo modo, o modo de pensar o ensino, porque a prática extensionista exige esse compromisso institucional de repensar a forma de ensinar, a forma de se relacionar com o campo da extensão. E olha que não é uma tarefa fácil. Parece simples. Vamos reunir agora, como o Mônica falou. Não temos comissão de extensão no curso de pedagogia do Campo Sertão. Não temos também no curso de pedagogia do AC Simões, do Centro de Educação. E acho que o de Arapiraca está o mais, vamos dizer assim, organizado em termos de professores que estão ofertando a CE e tem esse compromisso dentro do projeto político pedagógico. Eu acho isso maravilhoso, mas, de certo modo, engessa também. Por quê? Porque eu acho que todo professor deveria passar a ministrar disciplinas que tivessem o envolvimento com extensão, porque isso também estimula os professores a sair da caixinha, né? Estimula os estudantes a pensarem assim, nossa, essa experiência com esse professor que sempre teve sala de aula,
está muito diferente do que eu estou acostumada a ter com ele. Então, se um professor que deu aula, por exemplo, no terceiro período, assume extensão no quarto, no quinto, ou no sexto, esse professor vai ter uma relação diferenciada com esses estudantes que ele teve só em sala de aula. Tudo muda. A forma de ensinar, que não é a mesma, não é, extensão não é disciplina, eu discordo, apesar de ter sido institucionalizada, eu costumo dizer nas minhas aulas que são encontros de orientação, a gente não tem aula propriamente dita, porque é muito diferente a natureza da disciplina regularizada, vamos dizer assim, para o tipo de intervenção que a gente pretende desenvolver na extensão. E a gente não pode esquecer jamais que ela também tem um pé na pesquisa. Porque a gente começa a fazer mapeamentos, né? Betânia trouxe aí, né? Pensando na faixa etária, no grupo que vai ser atendido, no perfil, tudo isso é investigado durante um projeto, uma proposta de extensão. Então, isso também pode culminar, quando muito bem culminado, como um livro, como a professora Mônica colocou aqui, né? Eu também tenho, eu mostrei, né, para a minha turma que eu também fiz um projeto de extensão que depois se transformou num relatório, e do relatório passou a ser um relato de experiência numa revista, dentro das revistas que são colocadas como quales, foi parado uma A2, que entre uma escala de A a B, a A2 é quase a melhor, né, a A1 é a melhor. Então, veja, tudo que a gente produz de extensão pode virar pesquisa. Eu só tenho 5 minutos. 10? Absurdo. Então, aí eu não tenho muito tempo, mas eu vou falar, eu fiz pouquíssimos slides, eu sou muito objetiva, para vocês pensarem assim, refletirem comigo o que é que eu estou pensando dessa experiência que a extensão tem me provocado, né? A gente tem pouquíssimos professores extensionistas, eu não fiz essa pesquisa, mas é um bom PIBIC para o ano que vem, né? Para quem quiser, Betânia, não sei, né? Não sei como é que vai estar a minha vida ano que vem, mas um bom PIBIC seria esse. Quantos professores são extensionistas? Quantos professores ministram a ACE? Se existe rodízio, se há mais professores envolvidos, ou se são somente aquele grupinho, que isso não desenvolve o centro, não desenvolve a unidade. Se você tem só 2, 3 professores num curso que pesquisam ou que geram extensão, isso não favorece a formação do conjunto de estudantes. Isso é muito problemático e também não favorece o crescimento e as experiências docentes, né? Então, isso é uma coisa também para ser investigada. Entre os discentes, eu penso que a gente teve assim, ó, alavancou o número de estudantes beneficiários das experiências de extensão, porque agora todo mundo tem que fazer extensão, ainda que seja só com 10% da carga horária, que é um percentual que eu considero pequeno pela natureza extensionista, mas ao mesmo tempo que foi possível de ser negociado institucionalmente, né? No caso do PPC de Pedagogia do SEDU, a obrigatoriedade, ou seja, o curso passa a ter 5 atividades curriculares de extensão. Isso força a instituição, o SEDU, enquanto unidade de ensino, a pensar a sua porção extensionista, obriga os professores a reverem suas práticas, né? Então, foi feito todo um mapeamento dos professores que poderiam, que não poderiam, que tem, vamos dizer assim, perfil extensionista de quem não tem, né? O que fazer, como fazer, isso também foi muito discutido, foram muitas reuniões do núcleo docente estruturante, com os professores, com todos nós, do SEDU, para a gente pensar como é que seria isso ofertado na pedagogia, né? A questão da disponibilidade, as articulações, isso é tão importante, vocês não fazem ideia. Do que é você dizer assim, professor, é possível mesmo fazer extensão, é possível assumir a CE, mesmo quando ele tem baixa experiência, é importante que os professores se prontifiquem, né, a ministrar. A sistematização das ACEs no currículo de pedagogia, então, a gente tem 2 projetos, um projeto chamado Escola, Letramentos e Formação Social, que corresponde a 2 períodos, no segundo e no terceiro,
sendo que nesses 2 períodos a gente tem aí a possibilidade de ter a CE1 e a CE2, com vivências extramuros, né, para levantamento de dados, de caracterização dos campos, inserção nos contextos dos ambientes, e depois, no terceiro, com a realização de um seminário dessas vivências anteriores. Eu não sei se no CEDU, quem pega a CE1 continua com a CE2, que seria óbvio, mas eu não sei, não tenho como garantir que seja o mesmo professor. De todo modo, quem pega essa sistematização tem também como contribuir, pensando que é um olhar externo que não estava envolvido com o processo e pode também contribuir para fazer uma avaliação desse trabalho desenvolvido no semestre anterior. No projeto 2, envolve os 3 últimos semestres, que são o 4º, 5º e 6º. Eu, por exemplo, estou vinculada à CE3, que é no 4º período. E nesse conjunto de experiências de extensão, temos metodologia e práticas de ensino, que aí envolve tanto as práticas que são específicas na formação do pedagogo para atuação na educação infantil nos campos iniciais, como também na organização e gestão dos sistemas, projetos e experiências educativas na produção e difusão do conhecimento do campo educacional. Então, a minha experiência tem sido pensar o campo da gestão, articulado com a educação e relações étnico-raciais. Vocês podem ter percebido uma similaridade, né, dos temas que nós pesquisamos, as 3 professoras que estão em ACS. E isso tem muita relação com o tipo de tema que é, geralmente, vamos dizer assim, não priorizado no ensino, no eixo de ensino. Acho que no eixo de pesquisa a gente já tem também o aprofundamento dessas temáticas, mas é na extensão que a gente consegue dar vida ao debate sobre diversidade étnico-racial, sobre direitos humanos, sobre gênero, sobre sexualidade, sobre meio ambiente. Essas são as possibilidades mais concretas que a extensão vem desenvolvendo, até porque fazem parte do eixo extensão, do conjunto de prioridades que a extensão universitária é capaz. É a relação do diálogo entre universidade e sociedade, os campos de saberes que não são, vamos dizer assim, priorizados no eixo de ensino. Ah, professor, então a gente só vai falar sobre esses temas se tiver na extensão? Não, a gente vai potencializar, a partir da extensão, temas que as outras disciplinas do currículo não conseguem dar conta por uma questão mesmo de especificidades, né? E também pela estrutura patriarcal, racista, homofóbica, conservadora, elitista, que o nosso currículo tem, né? Então, eu já falei sobre isso, as meninas, acabou que Mônica trouxe, que essa é mais ou menos a carga horária que a gente tem de ensino, de 10 horas, eu só tenho 8 minutos para concluir minha fala, e a gente já tem um tempo de debate, que eu não sei se vai acontecer. Acho que tem outra atividade depois aqui, né? Tem? Tem não? Aqui nesse auditório? Então, a gente pode, sei lá, alargar por uns 5 minutos, se for possível. Também, eu acho que é uma grande possibilidade você ter 10% de, concretamente, os estudantes não têm como fugir, é obrigatório. Agora, quando Betânia traz que está lá em Arapiraca, só até 20 alunos, me deu muita inveja, porque eu tenho na turma do noturno 43 matriculados, na turma do vespertino 23 e na turma do matutino 37. É praticamente 40, né, que é o conjunto de estudantes que migram, na verdade. A gente tem 37 porque a gente sempre tem estudantes que migram para o noturno e acaba que o noturno fica com mais alunos do que a capacidade que a gente tem no noturno. Então, isso é muito difícil, é um desafio que eu coloco aqui para vocês como um grande problema para o professor que conduz a ACR, né? Das possibilidades mais concretas, além dos 10% que passa a ser obrigatório no curso, que a extensão instrumentaliza docentes e estudantes a repensarem sobre a importância da extensão, com a exploração de diálogos para além dos muros da academia. Como é que os estudantes de Betânia têm condições de conviver com idosos e pensar a partir das falas deles, ou com crianças? Né? Com crianças no ambiente escolar é muito comum, mas depende do tipo de atividade que é desenvolvido com essas crianças, né? Contação de histórias, né, leitura em roda, todas as atividades que estão sendo potencializadas. Com estudantes sendo protagonistas, é muito diferente do estágio curricular, por exemplo.
Oportuniza também inúmeros aprendizados em temas transversais, comumente não priorizados no currículo tradicional na formação de professores. Aí eu cito a pedagogia, eu acho que o serviço social, se tiver alguém aqui que é meu aluno ou minha aluna, não vai estranhar quando eu disser pedagogia, a gente conserva aí uma visão bem tecnicista na formação de egressos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa romper. E talvez com esses 10% aí de extensão, a gente consegue ter uma diminuição dessa visão, passa para uma visão mais humanista da formação, né? Também induz a formulação de novas relações teórico-práticas e metodológicas para aproximação com outros agentes e espaços. Em algum momento, a gente vai dizer assim, como a gente vai chegar nesse público, como a gente vai discutir, vai dialogar, como a gente vai apresentar a nossa proposta, porque cada público que não faz parte da universidade tem uma forma de se relacionar diferente, e isso a gente precisa aprender, é uma relação teoria e prática, que só a prática vai nos vamos dizer assim, nos ajudar, né? Desafios persistentes, eu estou terminando mesmo. As CEs não são disciplinas, elas exigem outro tratamento e outra lógica processual. Se a gente entende a CE como disciplina, a cobrança pela nota, pela frequência, pela forma de avaliar, pela forma de estar presente, de participar, é uma catástrofe. Eu estou sendo cobrada agora de vários alunos que não estão na comissão, se eles vão ter prejuízo na oficina que a gente vai conduzir com a SEDUC, só porque não estão na comissão, só porque não fazem parte da comissão do evento. Não tem nada a ver, gente. É completamente equivocado pensar que quem não está numa comissão de um evento, de uma oficina, não faz parte do todo. Faz parte, sim. Só que a forma de se relacionar, a forma de se envolver. Às vezes, a gente está aqui no auditório, fazendo nenhuma anotação, dormindo. Isso não quer dizer que a pessoa não está participando. Vai participar do ponto de vista dela. São as limitações. Como é que eu poderia, Betânia, colocar 37 numa comissão? Ou 43, ou 23? Impossível, eu não tenho... Olha, na nossa comissão a gente tem 10, contando comigo. A gente não se entende. A gente fica, o que cada um vai fazer? É muito difícil fazer gestão de pessoas e de tempo, porque cada um tem uma que tem 2 filhos, tem outra pessoa que trabalha, tem alguém que diz assim, eu estou ouvindo, estou vendo, estou lendo, mas não sei como contribuir. É da natureza extensionista essas tensões, esses conflitos, porque isso tem relação direta com o fazer, propriamente dito. Não tem só como pensar. Pensar é sala de aula. É fato, pensar é sala de aula. É quando a gente vai para casa e lê aquele texto que o professor pede e depois faz um relatório ou faz anotações. Isso é sala de aula. Agora, quando a gente pensa como que isso a gente vai fazer na prática, é outro universo, é outra possibilidade. Número de participantes nas ações das ACEs, eu acho que eu já deixei claro aqui o meu descontentamento. E é impossível mudar isso. Porque se é uma disciplina obrigatória, olha o meu erro, disciplina. Se é um componente curricular obrigatório, não tem jeito, a gente vai ter que assumir aquele quantitativo. E isso vai requerer mudança nessa percepção do que é prioridade, de como que isso vai chegar para cada um. Calendário acadêmico versus ações extramuros. A gente tem incompatibilidade de pensar a extensão do ponto de vista do nosso calendário. Eu hoje estou aqui na atividade de ACE com 3 turmas, e o noturno não se faz presente. E nem o matutino, porque a atividade está acontecendo à tarde. Eu posso obrigar esses alunos a estarem aqui? Eu não posso. Eu posso convidar, posso tentar sensibilizar. Mas é fato que a questão do tempo da academia e o tempo das ações são bem diferentes. A gente precisa pensar nisso. Principalmente no noturno, porque uma atividade com idosos, com crianças, os estudantes do noturno não tem como fazer. A nossa atividade da ACE esse ano está sendo com a Secretaria de Educação. Meus alunos sabem o que tem sido, como tem sido desafiador. Eu mandar uma mensagem, mandar um e-mail, ficar 15, 20 dias sem resposta. E aí ficar até sem saber se a relação existe ou não, se a parceria é de verdade ou não. Porque os tempos deles são outros. Eles não são melhores nem piores, eles são outros. Então, essas ações extramuros dependem de colaboração, depende de paciência e depende de tempo para que as coisas consigam existir.
No finalzinho, a Betânia falou que ela faz uso do próprio carro para fazer compras, para levar estudantes, para movimentar o projeto, né? Eu, nesse semestre, nem carro eu tenho, então não daria para ajudar, né? Tudo bem que agora eu estou até de carro, mas não é o caso, né? Não existe pensar que a gente vai conseguir fazer um bom projeto de extensão sem apoio institucional. Então, a falta de verba, a falta de seguro para os estudantes se deslocarem, né? O transporte. Teve um aluno que colocou para mim, não vou participar porque não tenho verba de transporte para esse dia, para esse horário, enfim. Eu não posso fazer nada com isso, eu não posso simplesmente fazer um mix para o aluno, né? Gostaria de ter dinheiro sobrando para fazer tudo isso, até contratar uma van, busca ali, acolá. Ia ser maravilhoso. Outros tempos a gente tinha o próprio ônibus da universidade para ir e vir. Hoje a gente não tem isso, nem para professor, nem para aluno. Essa ausência de verba, ela é crucial para que boa parte dos projetos nem consigam existir. 15h50 já. Baixa autonomia nas relações institucionais, docentes de instituições públicas e privadas. Esse é um outro problema. Então, Betânia, por exemplo, quando você fala da relação com o lugar lá dos idosos, eu imagino quanto foi negociação direta para conseguir chegar nesse lugar e fazer uma ação. Dentro das escolas, ter acesso às crianças que estão com um calendário letivo específico, com professores, com rotina, blá, 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 tudo isso vai exigir diálogo e vai exigir parceria. E nem sempre essa parceria acontece. No nosso caso da ACE, que eu estou assumindo esse semestre, a gente ia fazer uma ação com gestores escolares, né, recebemos uma negativa da secretaria dizendo que os gestores escolares têm Enem em novembro. Como é que a gente vai lidar com isso? Não tem como fazer atividade com gestor escolar. Em novembro, eles têm 50 milhões de atividades, a gente não pode demandar deles mais do que eles dão conta. Eles vão deixar a escola de lado para ficar com ação formativa? Não tem como. Então, a gente tem que pensar, repensar, rever, comer pelas beiradas, né? Para a gente conseguir contornar e a ação acontecer. Essa parte da autoestima também, eu queria muito falar disso, gente, porque é muito importante. Ser professor de ACE e ser professor de uma disciplina que você tem a carga horária toda na sala de aula é muito diferente. Hoje de manhã eu fiquei só fazendo declaração, assinando, imprimindo, corrigindo, não sei nem se está tudo ok. Alguém vai me dizer, não, professora, a senhora colocou minha matrícula errada ou a instituição não é essa. Porque eu já estou vesga de tanta informação cruzada. E a gente não tem apoio para isso. A gente tem que realmente rever como é que a gente vai dar conta de fazer tanto com a mesma especificidade do ensino, sendo que não é ensino, é extensão, né? Memória, divulgação e repercussão das ações. Eu estou muito feliz por Betânia e Mônica trazerem essa memória viva, com fotos, com livros, com e-books, com ações efetivas produzidas em livro. Isso é muito importante. Eu acho que é o ganho de uma instituição, é ter memória viva das coisas que ela faz, né? Então, extensão é isso, é a gente poder voltar para o parceiro, para o grupo de idosos, dizer, olha que lindo, olha as fotos, olha o que a gente conseguiu produzir, isso é muito importante. E não é só para o parceiro, é para a própria formação do estudante, é para a própria revisão da sua forma de entender a sua própria profissão e de como ele vai se articular, para evitar que ele caia no universo burocratizante que é a vida na academia e que norteia o eixo de ensino e que acaba norteando também o eixo de extensão. Esse é meu último slide. Eu disse que eram poucos, eu tenho mais 7 minutos, mas eu vou deixar aqui quem está online, se quiser fazer alguma questão, ou se alguém aqui quiser fazer alguma questão, a gente tem esses minutinhos aí para a gente poder responder, se for possível. Gente, muito obrigada. Agora eu quero palmas para mim também. Alguém levantou a mão ou foram só palmas? Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Se quiserem ver o vídeo da minha série. A Mônica está dizendo que tem muitas turmas grandes. Mônica, deixa eu só ver se tem alguém, algum participante que queira falar.
porque aí depois a gente vai ter 1 minuto cada uma para fazer as considerações finais de verdade. Alguém quer fazer uso do microfone? Alguma pergunta? Não? Tem pergunta, vendo? Tem que subir aqui. Se você falar de lá, o pessoal daqui não escuta, né? Venha, porque aí todo mundo te vê de lá. Venha cá, porque aí todo mundo lhe vê. Aqui do meu lado. Então, vocês falaram de muitas estratégias didáticas, e aí eu queria saber, no geral, em relação a todas as ACEs, quais as principais estratégias didáticas que a gente pode utilizar? Boa pergunta. Quais são as estratégias didáticas que a gente pode utilizar? De verdade, eu penso que a delimitação do tema, apesar do protagonismo dos estudantes, né, da definição do projeto que vai acontecer, como ele vai acontecer, isso é muito importante, mas eu acho que uma estratégia que, para mim, é bem sucedida é o professor ter muita segurança de como ele quer desenvolver o trabalho, ele ter, de fato, uma metodologia de trabalho para a extensão e não para o ensino. É o professor pensar uma proposta de projeto, uma proposta que envolve, em alguns momentos, decisões coletivas, é o que eu tenho feito. Algumas questões eu não abro mão que sejam coletivas, todo mundo tem que concordar, quem não concorda tem que trazer ponderações. Essa é a construção que eu venho tentando fazer, que é muito difícil. Porque às vezes eu digo assim, gente, e aí, alguém tem alguma coisa? Não, tudo ok, tudo ok. Então, fica muito na exposição do docente. Então, eu acho que é um risco que a gente corre. Quando a gente coloca a extensão no ensino, parece que vira disciplina e o professor vira expositor. E o estudante colabora muito pouco com propostas, com ideias, com atividades que possam trazer inovação didático-pedagógica. É muito difícil. Inovação didático-pedagógica do campo, da extensão, porque, de fato, os professores acabam sendo os protagonistas. Acho que a Mônica falou disso, né? De que ela acaba centralizando. Eu também sou muito centralizadora, confesso que é um pecado, mas é porque a prática de ensino é muito forte em nós. Então, a gente vai precisar realmente rever a forma de trazer essas contribuições. Vou passar para a Betânia, depois Mônica, eu já me despeço aqui, porque não tem mais tempo, tá, gente? Eu sou agoniada com coisa de tempo, sabe? Formação humana tem um tempo que não é o tempo do relógio. Mas tudo bem, vamos lá. As estratégias didáticas, né? Eu, durante esse percurso, né, são 3 anos que eu estou com a CE, eu identifico que as oficinas são importantes estratégias didáticas para a gente trabalhar tanto com os professores que estão nas escolas, como com os nossos próprios estudantes. A estratégia que eu uso muito, e os projetos, né? Então, os projetos, eles não saem para nada, que eles... Pode ser um evento que eles vão realizar. Tem que fazer um projeto, vamos fazer um projeto, vamos pensar, vamos fundamentar, vamos organizar, para não se perder nesse processo. Porque extensão tem muito isso, as pessoas às vezes querem fazer assim, sem organização sistemática e acaba que a gente se perde. Então, não abra mão dessa organização sistemática, seja no modelo oficina, no modelo projeto, eu gosto de trabalhar com esses elementos aí. E as meninas colocaram um pouco, eu sou muito ruim nisso de divulgar as coisas que eu faço, sou péssima, eu ainda tenho aquela cabeça de professor da rede básica, eu não tenho nada disso, mas a gente tem uma divulgação também numa revista internacional, qualificada, top não sei o que é da Colômbia, que a gente publicou a nossa experiência de extensão lá no campus Arapiraca, eu, uma professora da rede básica, porque a gente trabalha diretamente, e o outro professor de física, que trabalha também com metodologias, né? Vamos pensar assim, porque foi um jogo africano, a partir de um jogo. Então, o professor veio para também dar esse suporte. Então, nós fizemos essa atividade, depois eu mando para o Cinei compartilhar com vocês. E nós temos uma outra publicação da Federal do Rio de Janeiro, que é letramento racial, a partir da Lei 10.639, que a gente faz uma abordagem dos textos que a gente está trabalhando, de como foi o trabalho durante a pandemia, porque aí não era esse trabalho presencial. Então, para trabalhar com os alunos era muito mais assim, estratégico, do ponto de vista pedagógico. Então, foi desafiador.
Então, a gente sistematizou essa experiência e publicou também, e está tudo organizado, até para dar ideias para vocês de livros, né, paradidáticos, que tem lá um monte de indicação, que pode ajudar, os da Bárbara Carine, que a gente usa muito com maior frequência, mas tem muitas outras autoras que nos ajudam muito nessa atividade didática pedagógica com as escolas, e não apenas com as escolas, né? Com os espaços, vamos pensar assim, não escolares também. Mônica, para encerrar, para a gente encerrar. Ok, estou muito feliz. A aluna que fez a pergunta é a aluna nossa do Campo Sertão, Ana Paula, que participou de 3 ACS comigo, né? A turma dela esteve junto comigo em 3 ACS. E essa pergunta em particular, né, a gente discutiu a partir de Cida Bento, né, os projetos estratégicos, projetos didáticos estratégicos. Que bom que ficou internalizado, né, a ponto de fazer esse questionamento aqui. Uma coisa que nós temos feito lá e tem dado certo, né, são as rodas de conversa, envolvendo os nossos discentes e os profissionais da educação básica, né, em que a gente vai discutindo as dificuldades que nós enfrentamos na academia, as dificuldades que eles enfrentam na educação básica, para a gente entender que esse espaço da educação é um espaço nosso e que precisa haver essa interlocução entre a universidade e a educação básica, sobretudo a escola, né, para que a gente possa trocar experiências, saberes e executar essa educação pluriétnica e desenvolver ações no sentido desse diálogo que envolve tanto a questão cultural, né, quanto a questão científica, e perpassa, né, toda a bagagem que todos nós temos, principalmente nossos discentes. Então, a gente tem buscado construir estratégias nesse sentido, né, aproximando esses espaços, universidade e educação básica. Como disse a Betânia, a Jucinei, a gente não consegue caminhar longe se for sozinho. Se for educação básica sozinha, né, ela vai ficar patinando nos problemas de sempre, sem ter esse olhar de fora. E se for a universidade sozinha, a mesma coisa, né? Nós precisamos dessa troca de olhares e desse diálogo para que a gente avance, né? A educação só avança a partir do diálogo. E as estratégias pedagógicas que se ancoram nesse diálogo, elas são muito mais firmes, né? E elas fortalecem as nossas ações. E é isso. Eu também fiquei ressentida, tá? Porque eu pego turmas completas, eu não fico só com 15 alunos, tá? Eu fiquei muito ressentida em relação a isso. Depois vou ensinar para vocês. 1 minuto de silêncio, né? Gente, muito obrigada pelas presenças. Parabéns para nós que concluímos nossa primeira mesa redonda. Participem da CIP, está com programação muito vasta. Tem mini curso sobre gestão, educação e antirracismo comigo no dia 31, pela manhã. Então, quem está inscrito, beleza. Tem 2 comunicações. Vamos fazer nós 3, Jucinei. Vamos fazer nós 3 esse projeto PIBIC para investigar os professores extensionistas nos 3 campi. Vamos pensar nisso. Gente, parabéns. Um abraço e obrigada pela presença. Meus aluninhos vão receber depois um link, tá? Eu quero uma foto com quem está online. Eu não estou conseguindo fazer a foto, não sei por quê. E por quem está aqui, tu não quer não? Eu não sei fazer a foto. Não sei qual caso. Não estou conseguindo, não. Então, eu vou encerrar a chamada, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Não sei fazer a foto. Algum aluno sabe? Parar a gravação.